Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Isso. Bom, então vamos dar continuidade, né? Só fazer uma breve recapitulação então, até mesmo para saber o que ficou na memória aí dos irmãos. Bom, revelação é o ato de Deus comunicar diretamente a verdade antes desconhecida para a mente humana, a qual só poderia ser conhecida dessa maneira. Através da revelação, há a descoberta da verdade divina. Então, o que é revelação? Que a gente trata a Bíblia como revelação, ou seja, é o que a Bíblia ela comunica, não tinha como o homem ter descoberto, ter sabido, se Deus não tivesse comunicado, se não fosse o próprio Deus que tivesse revelado. Então não é assim que os escritores eles investigaram, pesquisaram, estudaram e chegaram àquelas informações. Por exemplo, você da criação, Gênesis, quem que pode ter sabido de como foi a criação? Só se a pessoa estivesse lá participando, mas não estava, ninguém estava lá, só o próprio Deus. Então Deus revela a Moisés, no caso, como se deu a criação. O livro de Jó, por exemplo, que é o que a gente vai ver no próximo slide, só para a gente entender aí o que é revelação. É o ato de Deus comunicar informações e coisas que nós não poderíamos saber de forma nenhuma, humanamente falando, Então, inspiração está ligada à comunicação da verdade, ou seja, a maneira como a revelação foi registrada. Então, essa revelação, ou seja, essas informações que nós não tínhamos como saber, a inspiração, ela comunica essa revelação. Então, a revelação foi registrada através da escrita, que é a Bíblia, A inspiração divina supervisiona a comunicação da verdade revelada. O Espírito Santo dirigiu e influenciou os escritores a fim de que, por sua inspiração, não cometesse qualquer erro na verdade ou doutrina. Então, a gente fala que a inspiração é a condução de Deus na vida de cada um desses homens para comunicar a revelação. Esses homens foram supervisionados por Deus, foi conduzido por Deus pelo seu Espírito. Então isso é que é inspiração que a gente fala, E aí, a diferença entre revelação e inspiração. A Bíblia contém registros históricos, observações pessoais, contexto histórico e cultural, dizeres de Satanás, inclusive, também estão na Bíblia, Satanás não foi inspirado a falar, mas o registro do que foi falado sim, que é o exemplo do livro de Jó. Então assim, não que Satanás, porque lá tem o diálogo de Satanás com Deus, Satanás não foi inspirado, mas o registro, o deixar escrito lá, o que aconteceu e o que o Satanás falou, isso foi inspirado. Porque senão se a gente fala assim, não, Satanás também foi inspirado, então aquilo que estava na boca de Satanás é uma verdade, não é, Então, que Satanás, quando aparece na Bíblia, as falas de Satanás, não quer dizer que a Bíblia, ou que Deus, confirma ou apoia aquelas falas. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, quando Satanás chega para o casal e diz assim, olha, Deus disse que se vocês comerem o fruto aí, vocês vão morrer. Não é assim não, Deus não quer que vocês sejam semelhantes a Ele. Então, isso é verdade? Não, é mentira. Só está registrado isso, mas não quer dizer o que ele falou é verdade. É só o registro, Só para a gente entender aí. E é interessante aqui, que há registros históricos. A gente precisa entender na Bíblia qual passagem ela é uma promessa, qual passagem é uma descrição histórica, porque se a gente não distingue isso, lendo a Bíblia, a gente acha que porque está escrito aquilo lá, aquilo serve para todo mundo em todos os lugares, entendeu? Antigo Testamento, principalmente quando a gente estuda, o Antigo Testamento, ele teve uma finalidade e um propósito lá naquele tempo lá. Então assim, quando há um mandamento de Deus, por exemplo, para guardar o sábado, um mandamento para não comer tais tipos de alimento,
Para sacrificar um animal, dependendo da situação, você sacrifica tal animal, outra situação, outro animal. São ordens de Deus, só que são ordens de Deus dentro de uma história com uma finalidade específica para aquela época. Se a gente pegar o Antigo Testamento e quiser aplicar na nossa vida hoje, fica um negócio estranho, esquisito no mínimo, né? Você imagina só todo mundo levando para a igreja aí alguma coisa para sacrificar. Então, lá naquele tempo fazia sentido, tinha uma proposta lá, né? É um contexto histórico e cultural. Dentro de uma cultura, por exemplo, Deus ordenava isso ou aquilo. Então, alguns exemplos. Deus disse assim para os judeus: não vestir roupa de tecidos misturados. Um algodão com poliéster, por exemplo. Eu falo, que sentido isso aí para nós? Senão a gente está tudo em pecado, né? Porque a gente usa roupa com... Não fazer os cantos arredondados da barba, por exemplo. Não pegar sementes misturadas e semear. Por que todas essas ordens faziam sentido lá? É uma questão cultural, porque os pagãos, os povos em volta, que tinham rituais, inclusive, de adoração a ídolos e tudo mais, eles tinham essas práticas, você entendeu? Para Deus distinguir esse povo, ou seja, separar esse povo, e que esse povo fosse diferente dos povos pagãos em volta, então Deus deu algumas ordens. Então essas ordens, esses mandamentos, eles eram temporais, dentro de uma cultura e com a finalidade lá específica na história. Para o Novo Testamento, a gente já não vê, por exemplo, né, essas ordens, esses mandamentos aí, a gente não percebe esses mandamentos, não há essa continuidade. O Novo Testamento, a gente só cumpre alguma coisa do Antigo Testamento se o Novo Testamento ele vem confirmando. Então, quais são, por exemplo, os 10 mandamentos? Não mate, não cobice, né? Aquela coisa toda que a gente vê lá nos 10 mandamentos, só um que a gente não vê o Novo Testamento confirmando, que é a guarda do sábado. Mas o resto, amar o próximo, né? Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar os bens, né? Não mentir, então não assassinar. Então essas ordens ou esses mandamentos continuam no Novo Testamento, servem para nós hoje. A guarda do sábado, por exemplo, não, porque era uma marca entre Israel e Deus, ou Deus entre Israel. Então, só para a gente entender que a Bíblia contém esses registros históricos, essas observações pessoais, né? Ou seja, o Davi, ele dizia assim: eu sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Aí a gente pergunta, será que um homem de Deus fiel, uma mulher de Deus, não passa dificuldades, a ponto talvez até de passar fome? Sim, a gente vê no Novo Testamento isso, né? Paulo, ele disse que ele passou fome, não estava em pecado, não tinha falta de fé, nada. É a realidade da vida. Não só Paulo, mas o escritor dos Hebreus diz que um monte de heróis da fé, homens e mulheres de Deus, também passaram fome, dificuldade. Paulo diz: eu tive necessidade, tive abundância, mas tive escassez também, né? Então a gente percebe que essa fala de Davi, por exemplo, é uma observação pessoal dele. A gente não pode pegar esse Antigo Testamento e a fala de uma pessoa. Lógico que tem uma lição para nós, lógico que o Antigo Testamento também é a palavra de Deus, só que a gente precisa entender se aquilo se aplica ou não aos crentes de hoje, ou seja, no Novo Testamento, né? Então, só para a gente entender aqui, ó, dizeres de Satanás, observações pessoais, contexto histórico e cultural. Mais um registro histórico, melhor dizendo, né? Para pegar Atos dos Apóstolos, é Novo Testamento, hein? Só para a gente ver que até o Novo Testamento a gente precisa entender lá se aquela passagem é uma promessa ou se é um texto a gente chama de descritivo. É uma descrição que o Lucas está fazendo, por exemplo, lá, do carcereiro, isso. Que Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Esse texto a gente não pode pegar como uma promessa para nós hoje. Eu sei que isso é falado nas igrejas, mas de uma forma errada, né? Porque aquilo é um texto descritivo. Paulo estava falando para aquele carcereiro que se ele cresce no Senhor Jesus, ele seria salvo, ele e a casa dele, em duplo sentido. Salvo por quê? Porque o carcereiro era responsável pelos presos. Se o carcereiro deixasse os presos fugir, ou alguns presos fugir, a pena capital para ele, o Império Romano, iria não só executar ele, mas como a sua família. Você entendeu? Então Paulo disse: olha, não se preocupe, porque ele tentou se matar quando ele viu que estava tudo aberto as prisões. Paulo disse: não faça isso, nós estamos aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa.
num duplo sentido, porque ele também creu na mensagem de Paulo, né, de Silas, e ele também aceitou Jesus. Então não foi só salvo da execução, da pena lá, mas também foi salvo na questão da eternidade do Evangelho. Mas a gente fala assim, não, todo aquele que crê vai ser salvo ele e toda a sua família. Isso não é uma promessa. Tanto é que a gente sabe hoje, né, que muitas pessoas creem em Jesus, servos de Deus, mas os cônjuges, os filhos e muitos parentes não são salvos. Então o que aconteceu? Aconteceu que isso não é uma promessa, é um texto descritivo que a gente chama, né? Não normativo. Entendeu, varão? Então, bora lá para frente, né? Ó, significado, conceitos e teoria de inspiração. Significado de inspiração. Então, existe o conceito inspiração verbal. Isso a gente fala que todos os verbos, todas as palavras da Bíblia foram inspiradas, ou seja, Deus que decidiu exatamente qual palavra que iria ser registrada ali, escrita ali, entendeu? Então esse é o conceito de inspiração verbal. Os verbos, por exemplo, se eu coloco um verbo no passado e era para o futuro, então ele vai modificar, né, a ideia do texto, o ensinamento, enfim, a informação lá. Mas não existe erro. Então esse conceito verbal, a gente fala que a inspiração verbal, né, ela, até os verbos, Deus, ele de fato decidiu qual ia ser escrito. Agora, como ele fez isso? Respeitando. Porque não é que Deus foi ditando, né? Seu Pedro, vem cá, vou falar o que é para você escrever. Ô Paulo, vem cá, vou falar para vocês. Não foi essa questão de ditado, né? Foi uma questão que Deus, pelo seu Espírito, conduziu esses homens. Colocou de fato pensamentos, né? Ideias na cabeça deles. Tanto é que Paulo disse assim, eu não recebi o evangelho de homem nenhum, foi do próprio Deus. Então, como que Deus fez isso? Não sei, meu irmão. Aí Deus é soberano, tem coisa que a gente não tem como saber, né? E Deus respeitou, inclusive, a limitação e as características de cada um escritor para comunicar. Pedro escreve lá 2 cartas. E em relação a Paulo é muito mais simples. A escrita, né? As palavras mesmo são mais simples. O que Paulo usa é muito mais refinado. E os conceitos que Paulo usa, os conceitos que Paulo escreve, né? É muito mais complexo. O próprio Pedro diz, tem coisas que o nosso irmão Paulo falou que é muito difícil de interpretar. Então, e ele escreve 13 cartas, né? Coisas profundas que Pedro não escreve. Paulo, em comparação a Pedro, era muito mais capacitado. Um cara assim que era mestre na religião, mestre nas escrituras. Um cara que era muito culto. Então, Deus usou Paulo de uma forma, com uma dimensão, com envergadura, e usou Pedro também, mas de outra. Então Deus respeitou essas limitações de cada um, mas Deus conduziu todos eles, né, na sua soberania. Então a gente chama de conceito verbal que até os verbos foram decididos por Deus. A inspiração plena ou plenária, a gente fala que toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela. Como eu disse, o Antigo Testamento lá, né, continua sendo a palavra de Deus. Tem para nós uma revelação, a gente só precisa entender o que do Antigo Testamento a gente pode aplicar na nossa prática. Entendeu? Naquilo que eu pratico mesmo, né? Mas toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, todas as passagens, ela é a palavra de Deus. Não é que ela contém, ela é toda a palavra de Deus, aliás, a Bíblia. 2 Timóteo, né, capítulo 3, versos 16 e 17, que a gente já leu aqui, vai dizer, toda a escritura divinamente inspirada é apta para, né, ensinar e tal e tal. Então, toda a escritura ela é inspirada, é a palavra de Deus, né? E a gente chama isso de inspiração plena ou plenária. Vamos lá, conceitos de inspiração, porque assim tem vários pensamentos dentro da teologia, né? Mas alguns a gente percebe que não tem nada a ver. Pensamento liberal diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Os liberais na teologia são aqueles que não consideram algumas partes da Bíblia, né? Eles são chamados de liberais, teologia liberal. Então eles dizem que a Bíblia contém. Olha, eles não dizem que é a palavra de Deus, mas ela contém algumas passagens da Bíblia, né? Contém a palavra de Deus. A gente não acredita nisso. Mas né, eu não entendo que seja assim não. Neo-ortodoxo. A Bíblia se converte na palavra de Deus. Essa corrente de pensamento dentro da teologia pensa que quando a palavra de Deus é pregada, por exemplo, ela se torna a palavra de Deus. Você entendeu? Não é que ela é, mas ela se torna na pregação, no ensino. Não, também isso aqui não é correto. A intuição.
A Bíblia é um folclore judaico com moral e gênero religioso significativo. Essas pessoas que creem, né, no conceito de inspiração da intuição, elas dizem que, por exemplo, as coisas lá não são literais. O que aconteceu com Jonas, por exemplo. A baleia não engoliu Jonas. Não tem, humanamente isso é impossível. O cara ser engolido por uma baleia, depois de 3 dias lá, sair vivo, né? Então, eles pensam que essas histórias são folclore, tipo fictício mesmo, ficção, isso não foi real. Nós acreditamos que sim. A história de Jó, né? Jó não, é isso, Jó, eu confundo logo, mas é Jó. A história de Jó, por exemplo, eles acreditam que isso não foi real, que Jó não era um personagem real, que foi inventado, né? Que foi ficção. Nós não, nós sabemos e entendemos que foi. Inclusive o Novo Testamento, Jesus e outros profetas dizem a respeito de Jó, de Jonas, como sendo um personagem histórico, algo que aconteceu mesmo. É um registro histórico de pessoas reais e aconteceram. Agora o que acontece? Essas pessoas aqui, ó, elas não consideram os milagres, elas acham que não pode ter milagre. É por isso que se você contar a história literalmente, literal, né? Jó foi engolido por uma baleia. Humanamente é impossível, mas nós acreditamos no milagre, ou em milagres, né? A Bíblia relata milagres. O mar se abrindo, por exemplo, isso é um milagre, né? A água saindo da rocha, isso é um milagre. Então essas pessoas não acreditam nos milagres. É por isso que elas entendem que essas passagens, elas são folclore, né? Ou seja, história que não é verídica, é ficção. Mas o que nós pensamos é isso aqui, ó. Nós somos conservadores. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus. E a Bíblia relata milagre. E milagre não é explicado logicamente, cientificamente, senão deixaria de ser milagre, né? Não tem sentido. Mas nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz é verídico, é verdadeiro. Aconteceu de fato, né? Mas nós entendemos que isso está na categoria de milagre. E aí não pode ser explicado pela razão humana. Então a gente vai por aqui, ó. Somos conservadores, tá? Ditado verbal, né? Então o conservador, ele acredita no ditado verbal, que de fato esses verbos eles foram de fato inspirados por Deus, né? As palavras, cada palavra específica, não outra, é aquela mesmo que tinha que ser escrito. Que se fosse escrito outra, poderia dar margem para outra interpretação, né? E a inspiração dinâmica, que Deus também usa toda essa dinamicidade, complexidade, né? Então o conceito verbal de inspiração plena. Esse sujeito aqui, que é um teólogo, né, L. Gausen, nos diz que esse poder inexplicável foi colocado pelo Espírito Divino sobre os autores das Escrituras, a fim de orientá-los até mesmo no emprego das palavras usadas e para preservá-los de todo erro e de todas as omissões. Então, isso aqui que a gente está falando, né? A gente acredita que o Espírito de Deus é quem colocou na mente, né, no pensamento de cada um desses escritores exatamente o verbo, a palavra, o termo que devia ser usado. Como eu falei, isso para nós é um mistério. Como que Deus, respeitando a liberdade e a característica de cada um, ainda assim consegue que esses homens escrevam exatamente o que Deus quer que eles escrevam. Deus é soberano, né? Então aí já foge da nossa capacidade de entender tudo isso aí nos detalhes. Mas o fato é esse. O conceito verbal e inspiração plena. É que o Espírito de Deus é quem conduz esses homens, é quem os inspira, ou quem sopra eles, né? Que a gente falou aqui. Então, resumindo, o processo de inspiração é um ato de providência divina. Então, Deus providenciou. E os resultados desse processo são registro verbal, ou seja, cada palavra, né, o que nós lemos aqui, ó, 2 Timóteo 3,16, toda palavra divinamente inspirada é apta para ensinar e tal e tal. 2 Pedro 1,21, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, é o que a própria Bíblia diz, né? E a gente chama isso de registro verbal, ou seja, cada palavra, ela é inspirada por Deus, todas elas. Por isso que a Bíblia não tem erro. A gente fala que a Bíblia não tem erro. Não pode ter erro na Bíblia, porque todas as palavras foi Deus e Deus não pode se contradizer, né? Então, como que Deus pode ter falado uma coisa no Antigo Testamento e no Novo Testamento outra? Como que Deus pode ter usado Paulo para ensinar uma coisa e ensinado, por exemplo, João, ou Pedro, ou Judas, né? Ou Tiago para falar outra coisa? Não tem como isso. Os escritores são vários, mas o autor é o mesmo, é o Espírito Santo.
Espírito Santo é o mesmo que conduz todos eles. Então a gente só tem um autor na Bíblia e ele não se contradiz. Quando a gente lê uma coisa, por exemplo, a gente vai ler em Romanos, Paulo dizendo que as obras não podem salvar ninguém. Pelas obras ninguém vai ser salvo. É isso que ele fala. E aí Tiago vem falando assim, olha, a fé não salva. A salvação, ela é mostrada, a fé, ela é mostrada pelas obras. Então quem é salvo, ele pratica as obras. Aparentemente parece que é um ensino contrário, né? Que um ensina que a salvação é pela fé e o outro está ensinando não. As obras que tem que evidenciar a fé e a salvação por conseguinte. Mas a questão aqui é que o Paulo, ele está dizendo que as obras da lei, quem quer viver, né, praticando obra para merecer alguma coisa diante de Deus, não tem como. Tiago está dizendo que uma fé, que a pessoa diz que tem fé, que crê em Deus, mas não produz o caráter de Deus, não produz a natureza de Deus, não tem obras, né, que são essas obras que confirmem a sua fé, aí essa fé está errada. Você percebe que aparentemente tem uma contradição quando a gente lê, mas quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, aí você percebe que não tem contradição nenhuma, né? Então essa questão aqui de registro verbal, as palavras, né? Elas foram, todas elas, foram inspiradas por Deus. Pleno, todas as partes, e a gente volta de novo aqui em 2 Timóteo 3,16. Todas as partes da Bíblia são inspiradas por Deus. Romanos capítulo 15, verso 4, está escrito mais ou menos assim: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, né? Para que pelas Escrituras a gente tenha a perseverança. Então, todas as partes da Bíblia, sem exceção, todos os 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito em todos os livros, tudo isso é palavra de Deus, né? Inspirado por Deus. Ela é infalível, a Bíblia não tem erros, não tem contradição doutrinária. Quando a gente fala assim que a Bíblia tem duas propriedades, que é a inerrância e ela é infalível, né? Ela é inerrante e infalível, a gente está dizendo que essa inerrância quer dizer que ela não tem erros, não tem contradições de ensino, como a gente falou aqui. Então, o que o Antigo Testamento ensina a respeito de Deus é a mesma coisa que ensina o Novo Testamento a respeito de Deus. Agora, a questão que a gente precisa entender é por que Deus exigia isso dos judeus naquela época? Tinha uma finalidade lá, né? Tem uma finalidade histórica. Agora, o Novo Testamento aí já é para todos os cristãos em todos os tempos. Tanto é que a ideia da inspiração que ela é gradual, isso é, vai crescendo, né? A gente leu isso em 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2, depois eu pego direitinho e jogo lá no grupo lá para confirmar a referência. Mas vai dizer o seguinte, que a revelação é como a luz da aurora, né, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então a ideia é que Deus começou a falar lá em Gênesis, e Ele foi falando, né, com a humanidade, ou com Israel especificamente, né, em todo o Antigo Testamento, construindo uma ideia, preparando a mente das pessoas para receber Cristo. Então a gente chama isso de revelação gradual. Ela vai crescendo, né? Deus vai se revelando aos poucos, ao longo do tempo, ao longo da história, em cada livro da Bíblia, né? Em todo o Antigo Testamento, até chegar em Jesus. Jesus é revelação plena. Tanto é que Hebreus capítulo 1, verso 1, o escritor diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho, verso 3 do capítulo 1 de Hebreus. Vai dizer, ele é a expressão exata da pessoa de Deus, né? Então Deus falou de muitas maneiras no Antigo Testamento e em toda a história, mas em Jesus é a revelação plena, maior de Deus. Então todo o Antigo Testamento foi preparando as pessoas para receber a revelação perfeita de Deus, que é Jesus, né? No Novo Testamento. Então a gente chama isso de infalível, tá? Não tem erros. E com autoridade. Então a gente vê aqui nesses textos, né? Eu separei aqui, depois é só ler, pegar o texto e ler. Mas aqui está a própria Bíblia, né? Jesus, aqui em João 10,35, em Mateus, em Lucas, o próprio Jesus fala sobre a autoridade que a própria Bíblia tem. Ela sendo a verdade de Deus, a palavra de Deus. E ele diz, por exemplo, em Mateus, deixa eu ver se é o próximo slide, não é não, mas tem outro que eu não coloquei aqui, né? Mateus 22 e 29, diz que as pessoas erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então as Escrituras é a autoridade, né?
ela tem autoridade. A palavra autoridade quer dizer que ela tem poder em si mesma, ela tem verdade em si mesma. A palavra de Deus é suficiente, não precisa da confirmação de ninguém. Ela tem poder, né? Pela palavra de Deus, os céus e a terra foram feitos. Pela palavra de Deus, as coisas acontecem. Pela palavra de Deus, os demônios se sujeitam, né? Pela palavra de Deus, as curas acontecem. Pela palavra de Deus, as pessoas são libertas. Então a palavra de Deus tem autoridade, porque é a palavra de Deus. Entende? Então bora lá, a gente continuar aqui na ideia ainda de inspiração, né? Evidências da inspiração. Aí a gente vai ver aqui quais são as evidências que a gente tem. A gente chama de evidência interna e evidências externas. O que são isso? Evidência interna quer dizer da autoconfirmação. A própria Bíblia, a gente tem textos aqui, né? Que contém essa afirmação. Assim diz o Senhor. Então a própria Bíblia, ela tem a evidência, a gente chama interna. Ela mesmo confirma, né, que ela é a verdade. Os escritores, a gente tem que lembrar que a Bíblia, a gente falou isso em aulas passadas, né? A gente tem que lembrar que a Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 pessoas diferentes. Olha só que coisa interessante. E esses escritos não têm contradição, né? Eles não, os escritores, não se contradizeram. Mas eles escreveram coisas que confirmaram o que os outros escreveram, inclusive. Por exemplo, Daniel, ele, quando estava lá no cativeiro, né? Ele lê o profeta Jeremias e ele, inclusive, ora a Deus. Falou: Senhor, como disse o Jeremias, teu profeta, né? Dizendo que os 70 anos teriam que se cumprir, já estão cumpridos. Então, um reconhecia o outro, né? Ela tem a evidência interna da autoconfirmação, com a palavra assim diz o Senhor. Então, inclusive, os escritores, eles falavam na terceira pessoa. Assim diz o Senhor. Quer dizer, não eram eles que estavam falando. Eles entendiam, eles sabiam que era Deus, por meio deles, que estavam falando. Por várias vezes, principalmente nos profetas, Ezequiel, Jeremias, né, que eu acho que esses dois é o que tem mais expressões, Isaías também, vai estar dizendo assim, ó, e veio a palavra do Senhor ao profeta, e veio a palavra do Senhor a fulano, e veio a palavra do Senhor. Então, assim, eles entendiam que eles estavam comunicando aquilo que não era deles, não eram eles que estavam gerando, né? O profeta não gera a mensagem, ele só comunica, só compartilha a mensagem. É isso que a gente chama de autoconfirmação. O testemunho íntimo do Espírito Santo é uma evidência interna que a gente chama, ou seja, dentro da Bíblia a gente vê isso, né? João capítulo 14, verso 26, o próprio Jesus, ele disse que o Espírito Santo, quando viesse, iria fazer lembrar os discípulos daquilo que ele tinha falado. Então o próprio Espírito Santo dá testemunho da própria verdade, né? Capítulo 16 também de João, verso 8, vai dizer isso aí, né? E os outros textos aqui, ó, só ler, ó, 2 Pedro 1, 20 e 21, que a gente já leu também, Romanos 8, 16, vai falar que o Espírito Santo é quem vai confirmando essa revelação de Deus, essa verdade de Deus. E aí, qual que é a evidência interna aqui? O poder transformador. Isso aqui eu acho bem interessante, porque o capítulo 4 de Hebreus, verso 12, vai estar escrito que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que qualquer espada alguma de dois gumes, né? Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus, ela tem poder para transformar vidas. Essa é a evidência da palavra de Deus, ela transforma a vida. A gente costuma falar que remédio falso não cura enfermidade, né? Remédio falso não cura enfermidade real, mas a palavra de Deus, ela transforma caráter humano. E aí, qual é o espírito humano que tem esse poder? Nenhum, né, irmão? A gente sabe disso na nossa experiência, né? Como que a palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida, nosso caráter, nosso mau caráter, nossos maus hábitos. A palavra de Deus vai lá e transforma mesmo, na natureza. Não é só que adestra a gente, ensina a gente comportamento, não, muda lá dentro, né? Muda pensamento, muda desejo. Então a palavra de Deus, ela é poderosa. O 1 Pedro 2:2 também vai dizer mais ou menos isso aí, né? Vai dizer que nós temos que desejar como meninos novamente nascidos do leite racional, para que por ele a gente possa ir crescendo, ou seja, sendo transformado e amadurecido segundo a imagem de Jesus Cristo. Então as evidências internas são essa, a autoconfirmação, testemunho do Espírito Santo e o poder transformador, né? Isso está dentro da Bíblia.
mesmo. Evidências externas. Historicidade. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia relata, registra, a história tem confirmado. Os acontecimentos lá são verdadeiros. Eles vão descobrindo pela arqueologia, né? Escavações. Então encontra lá, por exemplo, um anel de um rei que viveu na Babilônia, o nome dele era esse, esse e esse. A Bíblia registra isso. Os caras descobriram agora, mas a Bíblia já falava isso há muito tempo. Então aquilo que a Bíblia relata de história, inclusive, a investigação histórica, ela tem confirmado. Não, o que a Bíblia diz é isso mesmo. Isso até foi comprovado aqui por causa dessa descoberta, né? Então as evidências externas, a historicidade é uma, o testemunho de Cristo é outra também. É interessante, irmão, que o que acontece? Quando a gente fala que Jesus, ele de fato viveu ali na Galileia, nasceu lá em Belém, né? Foi um homem que fez um monte de coisa, ensinou um monte de coisa, a história reconhece isso aí. Mesmo que as pessoas que reconhecem, elas não são cristãs, né? Teve um historiador, ele nunca se converteu ao cristianismo, nunca aceitou o evangelho, chamado Flávio Joséfo. Ele é o historiador mais confiável que a gente tem, no caso, inclusive, da história bíblica. E não era cristão, mas era um historiador. O historiador honesto, o que ele vai fazer? Registrar a história. Não é registrar a história porque ele acredita nisso, naquilo. Ele vai relatar. O cara só vai lá e registra. Ó, aconteceu em tal ano, isso, isso e isso. É o que... Entendeu? Ele vai escrever. Ele precisa ser fiel à história. Ele não pode alterar porque ele... eu acho que não foi assim. Eu não acredito nisso que aconteceu. Não. O historiador, o cara registra. Então, Flávio Joséfo foi esse historiador judeu, mas que ele não tinha nenhum interesse em escrever para confirmar que Jesus era verdadeiro. Ele só relatou dos fatos, né? Então, ele relata que houve de fato um homem chamado Jesus, no ano tal e tal, que ensinou algumas coisas, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, assim, o testemunho de Cristo, como um homem histórico, inclusive, é verdadeiro. A gente chama isso de evidência externa, né? Evidência profética. Isso quer dizer que a Bíblia, ela também tem predições, que a gente chama de profecia, ou seja, acontecimentos futuros. Isso também a história vem confirmando, né? Quando a gente pega lá de Gênesis 3:15, que haveria alguém que nasceria a semente da mulher, ou seja, se referindo a um menino que iria nascer e iria acabar com o império de Satanás, Jesus. Quando a gente vê lá em Gênesis ainda, Deus dizendo para Abraão que o povo dele, né, ia passar 400 anos escravo de uma nação, depois ia ser liberto. E isso acontece em Êxodo. E assim por diante. A Bíblia tem milhares de profecias, milhares. E elas vêm se cumprindo. Quando a gente vê Isaías, por exemplo, dizendo, né, Deus dizendo através de Isaías, que haveria um rei chamado Ciro. Olha só. E que seria, inclusive, usado por ele, né, para favorecer o povo de Deus. Ciro não existia porque isso era 100 anos antes, quando Isaías profetiza, lá para os anos mais ou menos 700. E esse rei vai aparecer lá para o ano 500 e alguma coisa. Então, mais de 100 anos para frente, isso aconteceu. Mas, cento e tantos anos antes, a Bíblia já falava. Então, a gente chama isso de evidência profética. Aquilo que a Bíblia fala acontece exatamente, mano. E aí teria milhares de profecias. Então, evidência externa, né? Evidência profética. Influência da Bíblia, que a gente chama também de evidência externa. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, os ensinos da Bíblia, têm mudado cidades, têm mudado povos, cultura, nações. A Bíblia tem influenciado a cultura, tem influenciado povos. A gente tem aqui no Brasil, né, a gente chama de uma cultura judaico-cristã. Ou seja, os ensinos que a gente tem, direitos humanos, valor à vida, honestidade, amor ao próximo, enfim, todos esses ensinamentos são fruto, né, da influência da Bíblia. Então a Bíblia transforma mesmo a sociedade, transforma mesmo onde ela é ensinada. Então, como a gente falou, o remédio falso não vai curar a enfermidade verdadeira nunca, real nunca, né?
Então a gente entende que isso é uma evidência externa, ou seja, a influência que a Bíblia tem sobre não só a vida das pessoas individualmente, mas sobre todo um coletivo e uma cultura, né? Transforma uma cultura. Indestrutibilidade da Bíblia. Marcos 13:31, Jesus disse que passaram os céus e a terra, mas as palavras de Deus não iam passar. Já tentaram destruir a Bíblia muitas vezes, tentaram acabar com a Bíblia. Uma das últimas que a gente teve foi depois da Segunda Guerra Mundial, quando se levanta o comunismo, o socialismo, né? A cortina de ferro, que é chamada, eles tentaram assim proibir a Bíblia, né? Hoje ainda tem a Coreia do Norte, não sei exatamente qual é o grau disso, mas a Bíblia tem uma restrição. Mas já tivemos países inteiros que era crime. Se uma Bíblia for, era a mesma coisa pegar uma arma, uma droga. Então assim, um cara portando a Bíblia, ele ia ser muitas vezes preso, torturado e até morto. Então tentaram destruir a Bíblia de tudo quanto é jeito e não consegue, né? A gente está falando de uma história. Você vê só como que essa evidência externa ela se evidencia pela indestrutibilidade da Bíblia, ou seja, não conseguem acabar porque é a palavra de Deus, né? Então bora lá. Falar sobre iluminação das Escrituras. A gente falou de revelação. O que é revelação, o que é inspiração, né? Então revelação é o ato de Deus comunicar, né? Revelar, mostrar quem Ele é e as suas verdades. Inspiração é a supervisão de Deus dessa comunicação. E o que é iluminação? Iluminação ocorre com todos os cristãos. Se refere à influência do Espírito Santo que ajuda a entender as coisas. Então, 1 Coríntios 2:14 vai dizer que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Que nós entendemos a palavra de Deus por causa do Espírito Santo. Então, não é uma forma natural. Eu não vou estudar, né, pela minha investigação, pela minha sabedoria, a palavra de Deus e vou entendê-la. Não vou. Não tem como, tanto é que tem muita gente aí que conhece Bíblia, eu digo conhece no sentido da escrita, né? Então, advogados, juízes e outras pessoas mais estudam a Bíblia, inclusive, no sentido de conhecer os escritos, os relatos que está escrito lá. Alguns ensinos, mas eles não têm a iluminação, ou seja, a compreensão dessa revelação, entendeu? Então, só os crentes regenerados, né, que o Espírito Santo de fato atua na vida deles, é que eles têm a compreensão e isso se traduz na vida. É aí que é a aplicação do Espírito Santo em nossa vida, trazendo para nós o entendimento, a compreensão das verdades de Deus. Porque as verdades de Deus, elas só são compreendidas pelo Espírito Santo, é o que diz 1 Coríntios, né? Não só o verso 14, mas todo o capítulo 2, Paulo vai trabalhando a respeito disso, que quando ele foi pregar a palavra, ele não pregou se apoiando em sabedoria humana, ensina a demonstração do Espírito e do poder, para que a fé das pessoas não fosse sustentadas pela sabedoria de homens, mas sim pela sabedoria de Deus. E que o Espírito Santo que penetra todas as coisas, também conhece as profundidades de Deus, e ilumina, ou seja, traz o entendimento para nós. Porque a mente que nós recebemos, que é o verso 16, né? Capítulo 1 Coríntios 2 e 16, vai falar que nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós temos a compreensão que Cristo, Ele é o Senhor, e a compreensão que Cristo trouxe a respeito de Deus. Jesus que revela a Deus, né? De uma forma mais próxima. Então, a iluminação fala da compreensão da revelação. Por exemplo, eu não posso falar hoje, eu não posso usar esse termo. Deus me revelou na sua palavra isso, isso e isso. Esse termo está errado. Porque a revelação só foi para os apóstolos e para os profetas, ou seja, para aqueles que escreveram. Eles foram inspirados. Eles receberam a revelação. Nós recebemos a iluminação, ou seja, a compreensão da revelação. Entendeu, Arão? Tranquilo, né? Para entender isso? Então eu falar assim, não, Deus me revelou isso aqui em tal passagem. Não, eu não recebo revelação de Deus. Porque se eu falo que eu recebo revelação de Deus, então eu fui inspirado por Deus. E ninguém mais é inspirado por Deus, né? O último a ser inspirado foram os apóstolos. Não teve mais ninguém. Eu posso ser uma pessoa que recebia iluminação, a elucidação, a clareza da vontade de Deus através da revelação, que é a Bíblia. Fala errado, né? E tem mais uma coisa, fala assim, tem um dom de revelação.
Como se Deus falasse com ele e Deus desse para ele uma revelação e o que ele falasse, se Deus me revelou, o que eu estou falando aqui é revelação de Deus. Deus me revelou tal coisa. Se Deus tivesse revelado dessa forma, então o que essa pessoa estivesse falando, aquilo poderia ser escrito como palavra de Deus, e não é, né? Então, é muito complicado a pessoa achar que ela está recebendo inspiração de Deus. Não dá. A Bíblia diz que a palavra de Deus é revelada. Ela é revelação para os apóstolos e para os profetas. Isso encerra neles. O que nós podemos ter é o quê? É compreensão dessa revelação que é a Bíblia. Então, a Bíblia sim é confiável. Agora, o que eu falo e não tem base bíblica, aí é muito complicado. Senão, meu irmão, não vamos dar conta de tanta besteira aí, né? E é isso que acontece muitas vezes. Então, Lucas capítulo 20, verso 21, né? Vai ter uma referência também falando sobre isso. Como resultado dessa compreensão, o que nós temos? Obras literárias, ou seja, existem comentários da Bíblia, né? Mas todos esses comentários que tem da Bíblia, esses comentários, essas pessoas que comentam os textos bíblicos, a gente precisa sempre pegar esses comentários e pegar os textos que eles dizem, né? Que estão falando aquilo, eles estão explicando, se de fato é assim mesmo. Então sempre a gente vai ter que voltar para a Bíblia. Por mais que a gente leia um livro, né, de uma pessoa que está falando a respeito da Bíblia, sempre a gente vai ter que voltar para a Bíblia para investigar e saber se de fato, como a pessoa está explicando, se isso tem coerência bíblica, né? Então, como resultado da iluminação, da compreensão, a gente tem obras literárias, livros, nós temos pregações e estudos, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Então, como resultado da compreensão, o que a gente faz? A gente prega, a gente ensina, a gente escreve. Mas o meu estudo, a minha fala, a minha aula, a minha pregação e a minha escrita precisa estar voltando sempre para a Bíblia. Ou seja, o que eu estou falando aqui nesse conteúdo, aí você precisa ir na Bíblia. Esses textos que eu estou citando aqui, você tem que ler lá para saber o que ele falou baseado nesse versículo, nesse texto. Será que é assim mesmo ou ele pegou fora de um contexto e aí falou outras coisas que não tem nada a ver? Que isso também acontece aos montes, né, mano? Então a gente vê gente pregando e ainda falando, né, citando o versículo bíblico, mas como você vai ver no fundo, falou, pai, mas isso aí não tem sentido não. Não é isso que a Bíblia diz. Como é que o cara inventou um negócio desse? Vou dar um exemplo. Quando você, inclusive aqui, 1 Coríntios capítulo 2. Tem um texto lá, acho que é o verso 8, se não me falha a memória, 8 ou 9, vai dizer assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração dos homens, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Aí a pessoa pega esse texto e ele na sequência fala assim, tá vendo, irmãos? Tem coisas que Deus não nos mostrou, Deus não falou para nós e nem subiu ao nosso coração. Então tem mistérios aí que Deus não revelou. Tá errado isso aí. Porque se a gente for no verso seguinte, então o 9, é o 8 ou 9, acho que é o 9, diz isso. O verso seguinte vai falar, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Você entendeu? Quando eu pego um versículo isolado, é possível que eu tire uma conclusão errada e daí eu possa falar um monte de coisa que não tem nada a ver, porque eu não peguei um todo, o texto todo que estava escrito. Então eu posso só pensar, a gente vai trabalhar isso na matéria chamada hermenêutica, que é a arte de interpretação da Bíblia, né? Aí a gente vai trabalhar com essa necessidade de você entender o texto, entender o que o autor está falando, entender o que o livro todo está tratando, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado aí com essa questão. Só para resumir aqui, então, unidade das Escrituras, né? Revendo, a gente já falou, tem 66 livros, toda a Bíblia, foi escrito em 16 séculos, mais ou menos, né? 1.600 anos, de Gênesis até Apocalipse. Levou 16 séculos. Tem por volta de 40 autores. Aí o cara fez aqui um negócio para ficar bonitinho, colocou 6, né? 36 escritores a 40. Que é isso aí mais ou menos. Mas 40 é um número aceito pela maioria dos estudiosos. Ou seja, é identificado esses 40 autores nos livros da Bíblia. Alguns livros não são identificados. O livro de Hebreus, por exemplo, de Reis, de Samuel, de Crônicas, a gente não sabe exatamente quem escreveu, então não pode afirmar. Mas assim, os que são assim, sabidos e concordados por todo mundo são por volta aí de 36 a 40, né? Vamos lá, a unidade das Escrituras. Qual o tema central? O que a Bíblia fala assim, o que ela centraliza, né? Qual é o tema principal da Bíblia?
é a redenção, é o resgate do ser humano. A Bíblia pretende mostrar isso. Quando ela é lida toda, né, ela converge, ela aponta, ela trata, né, de Gênesis a Apocalipse sobre a redenção do homem. Como o homem se perdeu e como ele pode ser salvo. Ou seja, o tema central é a redenção, é o resgate. O assunto central é o plano da salvação do homem através da obra de Jesus Cristo. Ou seja, vai tratar que o homem precisa ser resgatado, mas como? Pelo plano de salvação através de Jesus. Esse é o assunto principal da Bíblia. É ensinar, é mostrar, é falar sobre o plano de Deus para a salvação do homem, que é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vem ensinando isso. Olha que coisa interessante, né? A unidade de estrutura, a gente fala de Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo porque, de fato, ele tinha um propósito histórico e ele foi cumprido. Até a vinda de Jesus ele teve um propósito, né? O Antigo Testamento. Com a vinda de Jesus, o que acontece? Há um novo testamento, um novo pacto, um novo acordo entre Deus e os homens. Jesus fala isso, Mateus 26, se não me falha a memória, Hebreus também está escrito isso aí, né? Mais ou menos. Jesus fala, ó, este é o novo testamento no meu sangue. Então, os ensinos de Jesus, ele dizia assim, vocês não ouviram o que os antigos disseram? Eu, porém, vos digo isso, isso e isso. Não é que ele estava pegando o Antigo Testamento e invalidando, ele estava ressignificando. Ele cumpriu o Antigo Testamento nele e ressignifica esses ensinos a partir dele, que a gente chama de ensinos da graça, né? Não tinha a época da lei, né? E agora tem a época da graça. É claro que a graça sempre foi, toda a história humana é uma realidade, mas os ensinos agora são pautados na graça e não mais naquela lei que não salvou ninguém. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.